Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de 1/1000 da massa solar, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso junto com Saturno, Urano e Netuno. Estes 4 planetas são por vezes chamados de planetas jupiterianos ou planetas jovianos, e são os 4 gigantes gasosos, isto é, que não são compostos primariamente de matéria sólida. Júpiter possui 95 satélites confirmados, o segundo maior número seguro de satélites entre os 8 planetas do Sistema Solar. Os 4 satélites mais massivos, os satélites de Galileu, foram descobertos em 1610 por Galileu Galilei, e foram os primeiros objetos descobertos pela humanidade em órbita de outro corpo que não a Terra ou o Sol. Desde o final do século XX, vários satélites menores foram descobertos, todos recebendo nomes de amantes, conquistas ou filhas do deus romano Júpiter, ou do equivalente grego, Zeus. 8 dos satélites de Júpiter são regulares, com órbitas prógradas e quase circulares, de baixa inclinação em respeito ao plano equatorial de Júpiter. Os satélites de Galileu estão em equilíbrio hidrostático e seriam considerados planetas anões se estivessem em órbita em torno do Sol. Os outros 4 satélites regulares são muito menores e mais próximos do planeta e servem como fonte de poeira dos anéis jupiterianos. Os outros satélites de Júpiter são irregulares, cujas órbitas, prógradas ou retrógradas, estão significantemente mais longe do planeta e possuem maiores inclinações e excentricidades orbitais. Estes satélites eram provavelmente corpos menores que foram capturados pelo planeta. 30 satélites foram descobertos desde 2003 e ainda não receberam nome. As características físicas dos satélites de Júpiter variam significantemente. Os 4 satélites de Galileu todos possuem mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. O maior satélite do planeta, Ganímedes, é o maior satélite natural do Sistema Solar, bem como o maior, tanto em tamanho quanto em massa, depois dos 8 planetas, sendo maior em diâmetro do que Mercúrio. Todos os outros satélites de Júpiter possuem menos de 250 quilômetros de diâmetro, com a maioria ligeiramente ultrapassando a marca de 5 quilômetros. Os formatos das órbitas dos satélites variam de círculos quase perfeitos e poucos inclinados a elipses altamente excêntricas e inclinadas, com vários satélites orbitando na direção oposta do sentido de rotação do planeta. O período orbital dos satélites jupiterianos varia entre 7 horas, ou seja, menos do que o período de rotação do planeta, a períodos 3.000 vezes mais longos, ou seja, quase 3 anos terrestres. Origem e evolução. Acredita-se que os satélites regulares de Júpiter tenham sido formados através de um disco circumplanetário, este sendo um disco de gás e poeira em acreção, um processo análogo ao de um disco protoplanetário. Os satélites podem ser os remanescentes de um número de satélites similares que formaram-se no início da história do planeta. Simulações sugerem que, embora o disco tenha possuído uma massa relativamente baixa, que ao longo do tempo, uma fração substancial da massa de Júpiter capturada da nebulosa solar foi processado pelos satélites em formação. Porém, para explicar a origem dos atuais satélites regulares, um disco contendo uma massa de apenas 2% a de Júpiter é necessária. Visto assim, é provável que várias gerações de satélites contendo massas similares às dos atuais satélites de Galileu tenham existido anteriormente. Cada geração de satélites teria impactado com o planeta, devido à fricção com o disco, e com novos satélites formando-se através de material recém-capturado pelo planeta, proveniente da nebulosa solar. Quando a atual geração formou-se, a densidade do disco teria diminuído de tal forma que não teria interferido significantemente com as órbitas dos satélites. Mesmo assim, os satélites de Galileu foram afetados pelo disco, com a distância dos satélites e Júpiter diminuído. Tais satélites foram protegidos parcialmente por uma ressonância orbital, que ainda existe no presente entre Ió, Europa e Ganímedes. A massa maior de Ganímedes relativo aos outros satélites significaria que o primeiro teria migrado em direção ao planeta mais rapidamente do que Europa, ou Ió. Acredita-se que os satélites exteriores, irregulares, tenham sido asteroides que foram capturados por Júpiter
durante o período no qual o disco deste ainda era denso e massivo o suficiente para absorver uma parcela significante do momento destes asteroides, o suficiente para capturá-las em órbitas em torno do planeta. Vários partiram-se devido ao estresse sofrido durante a captura, ou posteriormente em colisões com outros corpos pequenos, produzindo as famílias de satélites atuais. História. A primeira possível observação de um dos satélites de Júpiter foi realizado pelo astrônomo chinês Gan De, em 364 a.C. Porém, a primeira observação dos satélites, sem incertezas, foi feita por Galileu Galilei, em 1604. Em março de 1610, Galileu já tinha observado Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Simon Marius argumentou que ele havia descoberto independentemente os 4 satélites durante o mesmo período, embora foi acusado por Galileu de plagiarismo. Visto que Marius publicou tal descoberta 4 anos após Galileu, em 1614, o último é no geral creditado como o único descobridor dos 4 satélites. Nenhum satélite adicional foi descoberto até que Edward Emerson Barnard descobriu a Malteia em 1882. Com a ajuda de fotografia telescópica, novas descobertas foram rapidamente realizadas ao longo do século XX. Himalaya foi descoberto em 1094, Elara em 1905, Pacife em 1908 e Sinop em 1914, com Lisitéia e Carme sendo descobertas em 1938, Ananke em 1951 e Leda em 1974. Quando as sondas espaciais Voyager alcançaram Júpiter, em 1979, 13 satélites haviam sido descobertos, enquanto que Temisto havia sido observado em 1975, embora devido à falta de dados de observações iniciais, tinha sido perdida até 2000. As sondas Voyager descobriram 3 satélites interiores em 1979, Metis, Adrasteia e Thebe. Por 2 décadas, nenhum satélite adicional foi descoberto, porém, entre outubro de 1999 e fevereiro de 2003, pesquisadores utilizando detectores baseados na Terra encontraram 32 satélites, a maioria dos quais 23 foram descobertos por uma equipe liderada por Scott S. Shepard e David C. Dewitt. Todos estes satélites são pequenos, possuindo órbitas altamente excêntricas, geralmente retrógradas, e possuindo cerca de 3 km de diâmetro, com o maior possuindo 9 km de diâmetro. Acredita-se que todos estes satélites tenham sido capturados pelo planeta, embora esta hipótese não tenha sido confirmada. Em 2010 e 2011, 4 novos satélites foram descobertos. Outras 2 descobertas foram feitas em 2016 e 2017, aumentando o número de satélites descobertos para 69, o maior número entre todos os planetas do Sistema Solar, com outros satélites pequenos, ainda não descobertos, podendo existir. Satélites irregulares. Os satélites irregulares de Júpiter são substancialmente menores do que os satélites regulares, possuindo órbitas mais distantes e excêntricas. Estes satélites formam famílias que possuem parâmetros orbitais similares, tais como eixo semi-maior, inclinação e excentricidade, e composição. Acredita-se que estes grupos sejam, ao menos parcialmente, famílias dinâmicas que foram criados quando os corpos maiores, embora ainda relativamente pequenos, originais, foram despedaçados em pedaços menores via impactos de asteroides capturados pelo campo gravitacional do planeta. Estas famílias possuem os nomes de seus maiores membros. Satélites regulares. Estes estão divididos em 2 grupos. O grupo Amalteia, ou satélites interiores, é composto por satélites que orbitam muito próximos a Júpiter. Metis, Adrasteia, Amalteia e Thebe, organizados em ordem crescente de distância do planeta. Satélites de Galileu, ou grupo principal, é composto pelos 4 maiores satélites de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes e Calisto, organizados em ordem crescente de distância do planeta. E assim concluímos nossa fascinante jornada pelas luas de Júpiter.
Um mundo repleto de mistérios e descobertas surpreendentes. Da beleza gélida de Europa à força titânica de Io, cada uma dessas luas nos oferece um vislumbre único do vasto universo ao nosso redor. Enquanto exploramos suas superfícies repletas de crateras e oceanos subterrâneos, somos lembrados da maravilha infinita da exploração espacial. Essas luas não apenas enriquecem nossa compreensão da formação e evolução do sistema solar, mas também nos fazem questionar as possibilidades de vida além da Terra. Cada missão espacial nos aproxima mais de desvendar os segredos desses mundos distantes, e à medida que olhamos para o futuro, podemos esperar novas descobertas que expandirão nossos horizontes e nos inspirarão a continuar explorando os confins do espaço. À medida que nos despedimos das luas de Júpiter, convido você a manter viva a chama da curiosidade e a se maravilhar com as maravilhas que o cosmos tem a oferecer. O universo é vasto e ainda há muito a descobrir. Obrigado por se juntar a nós nessa emocionante jornada. E lembre-se sempre, as estrelas nos lembram que possibilidades infinitas aguardam aqueles que ousam sonhar e explorar. Até a próxima aventura no espaço sideral. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.